Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu queria falar com você que se encontra nesse momento endividado, tá? Nós vamos dar algumas dicas de como você sair da sua dívida, como você acabar com o endividamento, tá bom? Então, nós vamos dar passo a passo de como você acabar com o endividamento. Por quê? Muitas pessoas estão endividadas e a dívida ela começa a se transformar em uma bola de neve, ela começa a crescer dia após dia e chega num momento onde você não consegue sair das suas dívidas. E poucas são as pessoas que te ensinam a sair da dívida, sabe por quê? Porque muitos não querem que você saia da dívida. Muitos querem que você continue devendo, principalmente bancos, algumas corretoras, credoras, elas querem que você continue devendo. Por quê? Porque você paga juros. Então, quanto maior é os juros, menos a sua dívida você está pagando. Quer ver um exemplo muito claro? Você compra o seu carro à prestação, tá? Você comprou lá em 48 vezes, você comprou o seu carro em, 36 vezes. O seu carro você vai estar pagando quase o dobro dele, tá? Por quê? Porque tem os juros. Então, a cada parcela você está pagando juros. Você compra o seu imóvel e você parcela a sua casa própria, o tão sonho da casa própria, você parcela lá em 30 anos. Você sabia que os primeiros anos você está pagando em torno de 5 a 10% do valor do imóvel? Os 90%, 95% são juros do seu imóvel. Então, os bancos, os credores não querem que você saia da dívida. Não quer. Por quê? Porque quanto mais afundado em dívida você está, mais eles cobram juros e você paga juros em cima de juros. Para você ter ideia, o Brasil ele é um país onde se cobra imposto sobre imposto. Se você pegar uma nota fiscal, você vai ver que muitas notas você tem lá o imposto sobre imposto. Você está pagando lá o ICMS, você está pagando o COFINS e tem lá a taxa em cima do próprio ICMS, próprio em cima do COFINS, que calculou em cima do que ele não tinha para calcular. Então, os impostos, os juros que fazem com que você se mantenha nas dívidas, tá? Mas nós vamos falar passo a passo de como você sair dessas dívidas, como você iniciar a sua trajetória para sair dessas dívidas, tá? Pega o papel, pega a caneta, que nós vamos começar com passo a passo, tá bom? Pegou o papel e a caneta? Então vamos lá. Como que eu faço para sair das dívidas? Primeiro passo, nós vamos falar três passos. Anote aí. Primeiro passo, conheça as suas dívidas. Esse é o primeiro passo. Você precisa conhecer o que e quem você deve. Se você não conhece qual é a sua dívida, se você não sabe o que você deve, você não saberá sair dela. Se você não sabe aonde você está, como que você vai saber sair da onde você está? Então, se você sabe quais são suas dívidas e quem você está devendo, você já tem um passo à frente para sair da dívida. Então, com papel e caneta, você faz o seguinte: você monta uma lista. Tá? Inicialmente, pega um papel, uma caneta, um caderno e coloca lá, débito, quem eu devo? Cartão de crédito, parcela do carro, parcela da casa, barraca do seu Zé, barraca do Joaquim, cartão de uma loja de roupa específica. Eu parcelei X coisa em 10 vezes. Parcela do cartão que eu parcelei 10 vezes. Ao momento que você tem o seu credor, que você sabe quem você deve, você coloca na outra coluna o valor que você deve. Colocou o valor que você deve? Numa terceira coluna você coloca qual é o prazo que você está pagando. Então, eu devo X valor em 10 vezes, eu devo X valor em 3 vezes, eu devo X valor em 5 vezes. Ok. Então você sabe, você tem quem você deve, você tem o valor que você deve, você sabe as parcelas que você deve e ao lado você coloca taxa de juros. Tá? É extremamente importante você saber e entender qual é a taxa de juros que você está pagando, porque nos próximos passos
nós vamos falar um pouco mais sobre a taxa de juros. Primeiro passo é você entender quem você deve. Como que você vai entender? Através de uma planilha, através de uma lista. Então eu tenho minha planilha, eu já sei quanto que eu estou devendo, eu já sei as pessoas que estou devendo, eu já sei o banco, aonde for que eu estou devendo, os valores que eu estou devendo. Então eu tenho lá tudo detalhado. Ok, ótimo, extremamente correto. Mostra-se organização. Se eu tenho organização, eu consigo liquidar com as dívidas. Próximo passo, prioridades. Priorize as suas dívidas. Tá? Existem pessoas que têm uma dívida XPTO, não prioriza a dívida e acumula mais dívida, pegando um empréstimo. Pessoal, não pegue empréstimo para pagar dívida. Você está criando outra dívida. Não pegue empréstimo para pagar dívida. Pega um empréstimo para pagar uma dívida aqui, outra ali, aí começa a ter outra bola de neve. Ou então, a pessoa tem a dívida, mas prioriza uma viagenzinha. Gosta muito de viajar e vai lá, prioriza comprar no cartão do fulano, beltrano, ciclano, uma viagem. Tem lá a sua dívida, tá devendo, prioriza pegar emprestado com um amigo, com um cunhado, com a esposa, com o filho, com a filha, com o sogro, sogra, para comprar qualquer outra coisa. Então, o segundo passo e muito importante é você priorizar suas dívidas. Se você não prioriza suas dívidas, você nunca vai quitar suas dívidas. Nunca você vai quitar suas dívidas. E como que eu começo a quitar as minhas dívidas? Sair desse mundo tenebroso das dívidas. Alguns métodos que eu vou falar nesse vídeo para você utilizar, tá? Continua com o papel, continua com a caneta, porque nós vamos falar sobre alguns métodos. Primeiro método, existe um método bem legal, que o nome do método é bola de neve. Caramba, mas bola de neve vai crescendo tal. Exatamente. Nesse método, tá? O que você faz nesse método? Esse método, ele consiste em você pagar as dívidas menores. Eu tenho lá a minha parcela do carro, que custa R$ 1.800. Eu tenho a parcela da casa, que custa R$ 1.500. Um exemplo, tá, pessoal? Eu tenho lá uma dívida com um cartão, que o total é 600. Eu tenho outra dívida que o total é 300. Eu tenho outra dívida que o total é 100. Eu tenho outra dívida que o total é 50. Eu tenho outra dívida que o total é 200. Então, o que muitas pessoas fazem? Pega lá, eu tenho R$ 1.000 para quitar as dívidas, essas dívidas. Aí muitas pessoas pegam esses R$ 1.000, sabe o que eu vou fazer? Vou pagar o mínimo do cartão, vou pagar o mínimo disso, vou pagar o mínimo daquilo. Não. Método bola de neve. Pega os 1.000, pega da parcela menor do problema, da dívida, menor para maior, e você vê com R$ 1.000, quais delas menores você consegue quitar. Eu consegui quitar 3 dívidas por completo das menores. Ótimo! Você já se livrou de 3 dívidas. No próximo mês, você começa a dar continuidade a priorizar as suas dívidas. Tá bom? Então, esse método, ele é muito importante, porque é mais fácil você enxergar que a dívida está sendo eliminada. Ela está sendo excluída da sua cartela de dívida, da sua carteira de dívida. Outro método, e esse método eu particularmente utilizo muito, tá? É o método Avalanche. Esse método Avalanche, ele consiste em... Lembra que eu falei para você colocar do lado lá a planilha, da sua planilha, os juros? Então, esse método, ele consiste em você olhar quais tem o maior juros e você ir quitando do maior juros para o menor, tá? Como assim? Eu tenho lá o meu cartão de crédito que, se ele passar, ele tem 15% de juros ao ano. Eu tenho a parcela do carro que tem 11%. Eu tenho a parcela da casa que tem 6%. Então, você pega, o que eu não posso atrasar esse mês? Em hipótese alguma,
o que tem os juros maior, que é o cartão de crédito. Quitei o cartão de crédito. Já não tenho uma dívida maior, porque os juros não vai ser maior. E aí eu venho pagando gradativamente também. Outra coisa muito importante, pessoal, para que não gere juros, tá? Para que não gere juros, é o nosso terceiro passo e muito importante. Negocie e renegocie as suas dívidas. Se eu tenho uma dívida com cartão de R$1.000, eu ligo para a bandeira do cartão. Tem muita gente que tarda a fazer isso. Eu vou pagar quando der. E aí os juros ficam crescendo. Ligue para o seu credor, para o Joaquim, Zé, Luiz, seja quem for, e fale, olha, seja sincero, eu não consigo pagar tudo de uma vez. Parcela esse valor de R$1.000 para mim em 6 parcelas, em 5, em 8, em 10 parcelas. Faz, se for um credor que não tenha boleto, que não tenha pagamento saindo da conta, faz uma promissória que eu vou pagando, você vai pagando, recebe, assina, documente tudo que você pagar, documente. Então, renegocie suas dívidas, porque no final de tudo, aqueles R$1.000, lembra aquele R$1.000 que eu falei do início, que você pega do menor para o maior? Aqueles R$1.000, quando você utiliza o método para pegar do menor para o maior, quando você utiliza o método de validar quais os juros são maiores para poder fazer a dívida de abatimento, e você renegocia suas dívidas e negocia, aqueles R$1.000 você consegue pagar todas elas. Se você tem um cartão e você consegue negociar, parcelar aquele cartão, tá? Fazer uma negociação, não é pagar o mínimo, tá? É fazer uma negociação. Ele congela o valor, divide em 10, 20, 40, quantas vezes der. Você vai saber o valor fixo que você vai pagar daquele cartão e ele não acrescenta-se juros, tá? Recente eu fiz uma negociação aonde eu quitei um valor com 55% de desconto. 55% de desconto. Eu paguei 45% do valor de débito. Isso é você ligar, negociar e renegociar um débito que você tem. Então, todo débito que você tem, você já listou ele, você já sabe o valor, a quantidade de parcelas, você já sabe a porcentagem de juros. Então, ligue, negocie e renegocie para um valor que caiba no seu bolso. Mantenha uma renda e vá pagando mensalmente aquele valor, tá bom? Então, como que eu saio das dívidas? Eu saio das dívidas utilizando 3 passos. Primeiro passo, qual é o primeiro passo? Conhecer as minhas dívidas. Eu tenho que entender aonde e quem eu estou devendo. Segundo passo a ser adotado. O meu segundo passo é priorizar o meu débito, priorizar minhas dívidas. Não aventurar, mas priorizar as minhas dívidas. Colocar os pés no chão e falar, esse mês eu não consigo viajar. Esse mês eu não consigo ir para a pizzaria. Esse mês eu não consigo ir para a churrascaria. Eu tenho que quitar as minhas dívidas. E o terceiro passo é você negociar aquilo que você não negociou e renegociar o que você já negociou alguma vez para poder quitar. Se você utilizar esses 3 passos, utilizando os métodos que foi falado nesse vídeo, você vai sair das dívidas, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como você conseguir renda extra para você quitar suas dívidas, tá bom? Então, curte, clica no sininho para que você seja notificado do próximo vídeo. E no próximo vídeo nós vamos falar como você conseguir ter uma renda extra para você quitar suas dívidas, tá bom? Até mais, pessoal. E olha, livre das dívidas, hein? Não se divide. Pelo contrário, se livre delas. Até mais, um abraço.